Olá, queridos estudantes, bem-vindos de volta. Eu estava aguardando vocês para a gente fazermos a nossa revisão. Eu sou o professor Hélio e vim aqui caminhar com vocês. Vamos lá? Fazer uma revisão de conceitos de conhecimento. Então, aí está a nossa parte 2 da aula, certo? Nós vimos na aula anterior, nós vamos ver a estética renascentista entre o ser humano e a beleza, né? Revisão de conteúdo. Então, vamos lá nessa perspectiva aí. Gente, nós vimos sobre a estética do naturalismo renascentista, né? Observação e proporção. Entre os anos 1930 e 1650, houve na Europa um súbito renascimento, né, da forma, sobre a arte, né? Sobre a estética, que chamou Renascimento. Ocorreram muitos progressos incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, e que superaram a herança clássica, tá? O renascimento artístico passou a significar trabalho do artista ao elevá-lo à condição de trabalhador intelectual. Então, antes era um trabalhador comum, certo? Então, nesse período, ele ficou um trabalhador intelectual. A estética, de certa forma, renascentista, era regida pela ideia de que a beleza é propriedade objetiva, ou seja, de cada um, consistindo na ordem, na harmonia, proporção, tá aqui, ó, proporção e observação, expressa matematicamente. A estética empirista, sensibilidade, gosto e percepção. Para o pensador John Locke, a beleza não é uma qualidade das coisas em si, mas um sentimento na mente de quem a contempla. Olha que interessante isso, né? Um julgamento de beleza não se refere a nenhum objeto fora do sujeito, somente ao sentimento de prazer trazido à tona pela percepção do objeto. Então, eles estão ligados, tá? O objeto e a pessoa estão ligados entre si, né? Um emitindo para o outro, para destacar. Todos os julgamentos de beleza serão verdadeiros, por isso todos os gostos são válidos. David Hume ele apresenta uma divisão do mecanismo do gosto em dois estágios, perceptivo e afetivo. O romantismo e a estética, a valorização do sentimento e da imaginação. Kant vai dizer que, para se julgar objetos belos, torna-se necessário gosto, mas para as belas artes é necessário gênio. Ele descreveu o artista de tal maneira que influenciou os românticos, dando origem ao mito do gênio, que é aquela pessoa que se destaca, apraz, tem sensibilidade, ele adentra no mundo para fazer algo. Kant entendia que o juízo estético não é guiado pela razão, e sim pela faculdade da imaginação para o filósofo. Todos os juízos de gosto são juízos singulares, cada um, pois tem como referência um único indivíduo. O simbolismo, outra marca do período romântico, a obra de arte é um símbolo, é a encarnação material de um significado espiritual. É como se você aqui, certo? O artista, enquanto artista, você imagina a obra de arte aqui, vamos dizer que algo inspirado, espiritual. E vai emitir ela para o real, né? No período da encarnação material. Olha que interessante. Agora, galera, olha aí. Veja bem. Olha só. Então, vamos lá. Vocês vão fazer a atividade, tá? E eu vou aguardar aqui. Daqui a pouco a gente volta para tirar algumas dúvidas. Um ótimo trabalho a vocês. Tchau, tchau. Oi! Estamos aqui pensando. E eu vou afastar aqui, olha, tirando dúvidas, resolução da atividade. Gente, surgiu alguma dúvida aí? E nos meninos, surgiu alguma dúvida? Das meninas? E todos? Então vamos lá, tirar a nossa dúvida aí.
Gente, ó, são 4 questões para nós revisarmos o contexto da aula. É uma atividade. David Hume é um pensador, certo? Que nós vimos na aula. Ele afirma que o gosto estético é influenciado pela cultura e pela vivência, certo? Agora, imagine um grupo de estudantes em uma expedição pelo rio Iguaporé, tá aí próximo, no estado de Rondônia. Ao observar o pôr do sol, um jovem da comunidade quilombola, pode ser outra comunidade, tá? Eu trouxe aqui para... Pode ser indígena, ribeirinho, rural, pomeranos, etc. Lá de Vila Bela, e um estudante urbano de Porto Velho, olha só. Tem um contraste, certo? Por ter percepções diferentes sobre a beleza daquela paisagem. Gente, 2 jovens, né? Um lá do interior, né? Lá onde é a comunidade diferente, tá? Não estou fazendo nenhuma... desfazendo, não. Só estou trazendo um exemplo, tá? Então tá aí, é uma expedição. Aí tem esse grupo de pessoas. De 2 lugares. Pode ser aí da sua cidade, da outra. Ok? Isso ocorre muito, né, no nosso cotidiano. Esse é o contexto da questão. Vamos lá ver a pergunta. Com base no empirismo de Hume, né, essa diferença ocorre por quê, gente? Diferença de percepção. Então tá aqui, são 2, né? Ó, eles foram numa expedição em Rondônia. Ao observar o pôr do sol, ó, eles olharam para o sol se pondo, certo? No final da tarde. Um jovem da comunidade quilombola de Vila Bela, estudante urbano, eles podem ter percepção diferente do pôr do sol, da beleza. Tá? Por quê? Por que isso ocorre? Tá? Só para nós entendermos a questão. Por que eu, o professor Hélio aqui, os professores presenciais aí, nós estamos juntos lá no encontrão. Como é que é? O Icomeditex, certo? Aí nós vimos o pôr do sol. Por que temos visões distintas no sentido de gosto, da estética, da beleza, sobre aquele pôr do sol? Pode ser outra obra de arte. Tá? Vamos lá? Quais as questões? Olha aí. Por que ocorre segundo... o pensamento de Hume. Eu já dei uma deixa aqui, né? Gente, a beleza do pôr do sol é uma verdade matemática universal que o estudante urbano ainda não aprendeu a calcular. Será? B. O juízo estético é subjetivo e depende das experiências sensoriais do repertório cultural de cada indivíduo. C. Apenas o estudante da cidade possui o padrão de gosto necessário para avaliar corretamente a natureza. Ixi. D. A natureza da Amazônia possui uma beleza objetiva que depende da mente de quem observa. E. Os quilombolas e ribeirinhos não possuem capacidade estética por estarem distantes das academias de arte. Será? Eu não concordo, não. Vamos lá. Então, a resposta correta é o juízo, a letra B. O juízo estético é subjetivo, gente. Olha, depende lá do rural e depende do cara que é dessa cidade. Das experiências sensoriais e do repertório cultural de cada indivíduo. Tá aqui a justificativa, ó. Hume aponta que o gosto é subjetivo, moldado pelas maneiras e opiniões particulares de uma cultura ou de uma sociedade, que explica as diferentes percepções entre ribeirinho, indígena e moradores urbanos. Então tá aí. Por isso que temos que respeitar as diferenças, certo? Até no âmbito da análise do que é estética. Questão 2, vamos lá? Agora é o Kant. O filósofo Immanuel Kant, ao discutir as belas artes, introduziu o conceito de gênio. Olha que interessante. Que influenciou fortemente o movimento romântico. A pergunta: para os românticos, a criação artística estava ligada a quê? Letra A. Uma aplicação rigorosa de normas e técnicas aprendidas nas academias da arte tradicional? Será? B. Uma imitação racional da natureza, buscando o equilíbrio e a sobriedade neoclássica, será essa? C.
uma faculdade captadora de verdades superiores à razão, movida pela imaginação criadora e pela originalidade, será? Um processo mecânico de reprodução da realidade focado na utilidade social da obra de arte. Ou aí, que é a última, uma busca pela beleza objetiva através de cálculos matemáticos e proporções geométricas rígidas. Então essa tá assim, um pouco do médio para o difícil, tá? E qual é a resposta que vocês vão me dar aí? Qual é? Vamos lá para a resposta, olha lá. Então a alternativa correta é uma faculdade captadora de verdades superiores à razão. Viu lá que ele mencionou o Kant? É que vai, às vezes, ela submete a razão submete a está acima, né? Às vezes superior a isso. A questão da análise, movida pela imaginação criadora e pela originalidade. Agora, decolando para o futuro. Aqui nesse ponto trazemos questões que já caíram no Enem em versões anteriores ou questões que vai ao encontro, paralela ao Enem, tá? E essa não é no Enem, mas é paralela. Assim como a diversidade na Amazônia influencia nossa percepção da natureza, o filósofo John Locke defendia que o nosso conhecimento e senso estético vem da experiência, do empirismo, certo? Que é empirismo, sensível. Para ele, não nascemos com ideias inatas. Em vez disso, nossa mente é como uma tábula rasa. Vocês viram lá no empirismo, na unidade 1. Que se preenche por meio dos sentidos ao longo da vida, certo? Essa ideia pode ser relacionada com a forma como artistas e moradores de Rondônia interpretam a beleza da floresta, dos rios e da cultura local. Tudo depende da vivência e da observação. Aqui, gente, ó, entra a característica, a vivência dos povos da Amazônia, nós, né? É o empirismo, ok? Só para entender. E aqui entra o sensível, tá aqui, ó. Pensamento de John Locke. Aqui, observação, sensível. Isso diante de uma estética, de uma obra de arte, certo? De acordo com o pensamento estético de John Locke, a apreciação da beleza, seja na arte ou na natureza, é determinada principalmente por quê? E aí, a letra A. Os princípios divinos e metafísicos, que são inatos ao ser humano desde o nascimento. Será? Letra B. Por regras matemáticas universais, como a proporção áurea, que define a harmonia objetiva. Será que é isso? Letra C. Pela tradição cultural imposta pela sociedade, independentemente da percepção pessoal. D. Pela experiência sensorial, e parece que já acertaram, hein? Pelas vivências individuais que moldam nossa percepção de belo. E aí, galera? E. Por razão pura e desvinculada dos sentidos, como defendia o racionalismo cartesiano. E aí, qual é a resposta? Vamos lá. Quem conseguiu acertar? Ó, vou apontar a resposta adequada. Tá aqui, ó. Aí. Da letra A até a letra E, tá certo. Vamos lá. Está aqui a resposta. Então, a alternativa correta é letra D, gente. Gente, é comum isso. Nós vivenciamos o pensamento distinguido pelo David Hume, né? John Locke, quer dizer, desculpa. Pela experiência sensorial e pelas vivências individuais que moldam nossa percepção do belo. Aí, imagine, olha só, imagine vocês indo para o colégio, ou de ônibus, ou de bicicleta, ou a cavalo, etc., ou de barco, aquela imensidão de natureza, nossa, aquilo, sentimento. Você viaja, né? Vamos dizer assim, né? Você imagina muitas coisas. Essa é o belo, a beleza fazendo parte da sua experiência de vida. Continuando, vamos lá para a próxima. Gente, desculpa.
A quarta, essa é um contexto, né, da nossa... E ela vai se realizar, né, assim. Gente, ó, a Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena, Maloca, realizada anualmente em Rondônia pela SEDUC, reúne estudantes de diversas etnias para apresentar danças, olha que legal, músicas e artes visuais que carregam tradições ancestrais. Durante esse evento cultural, diferentes grupos de visitantes interpretam as pinturas, danças e símbolos de formas distintas, diferente, claro. Aqui, ó. Diferente. Agora, gente, a pergunta é: explique essa situação com base na filosofia estética, destacando o papel da cultura e da experiência. Salvo engano, não vai acontecer agora, né? Próximo de acontecer. Todo ano tem. Já participei, muito legal, tirei fotos com os estudantes. E vou também novamente, certo? E aí, explique essa situação com base na filosofia estética, destacando o papel da cultura e da experiência. Tá? Experiência é o empirismo, certo? Cultura, no meio cultural, pode ser ciência, científica, etc. Então vamos lá. Quem conseguiu responder? Vamos ver a chave de resposta aí? Vamos lá. Então tá aí. Chave de resposta, certo? Ó, gente, a relação com o empirismo. Tá aqui, ó, o John Locke, né? A percepção depende da experiência, gente. Tá? De quem vai viver ela, participar, e quem vai assistir, certo? Percepção. Influência da cultura na formação do gosto, olha só. Diferença entre visões de mundo, indígena, urbano. Então, assim, nós vamos lá verificar, nos identificamos com algumas coisas. Né? Muito legal isso. Possível menção ao romantismo, valorização do simbólico e do espiritual. É possível, tá? Que esse trabalho, que essa mostra, tem a ver com romantismo. Olha que interessante. Por causa do simbolismo e da espiritualidade, que é focada na maloca. Ideia de que não há um único padrão universal de beleza. Então, olha aí, ó. Um ótimo exemplo para se trabalhar e verificar, perceber que na própria, né, apresentação da maloca, pelo fato também ainda de ser, né, das comunidades tradicionais indígenas, não há um único padrão de beleza. Olha só, existem vários, vocês vão perceber várias características, várias maneiras da dança, da pintura, das vestimentas, dos rituais. Bem interessante para quem quer apreciar a estética. E ali, gente, olha, quem quiser participar, vou fazer uma análise filosófica do esteticismo que ali existe, é muito bom. Então, vocês possam procurar, né, que se vai haver esse ano, já está próximo, salvo engano, vocês podem ir lá e verificar e analisar. Então, daí, galera, a nossa aula de hoje, né, sobre o renascimento, né, na estética da beleza, numa perspectiva filosófica. Agradeço por vocês terem ficado comigo até aqui nessa aula, ter caminhado junto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!